minutinhos para o pessoal ir entrando, para esse bate-papo aqui a pouquinho, com duas guerreiras, duas mulheres, né, que estão presentes no nosso dia, na nossa comunidade da região. Nós que estamos bem acompanhadas, né, Sandra? Estamos bem acompanhadas da nossa... Sempre perfeita, né? Três guerreiras, por favor. E aí a gente vai... Vou aproveitar para compartilhar. O pessoal também vai se conectando. Vou colocar no meu grupo aqui. E vamos ver, o pessoal está chegando. O pessoal está chegando aos pouquinhos. Num domingo, né? Olha a hora do chimarrão. Jogo do Grêmio. Jogo do Grêmio, ficou bem na hora do jogo. Pois é, vamos ter que dividir o público aí com o jogo. Competir. Como é que é competir? Espaço. Bom, as mulheres vão ter que se dividir entre o jogo e a live hoje. A Solange já deu oi, ó. Oi, Solange. Para mim não apareceu ainda aqui. Vamos ver. Solange já deu oi. O Fábio é assessor do... Ele era assessor do deputado que foi secretário da Saúde do PDT no governo Tarso. Como é que era? O Simone? É, o Ciro Simone, Márcio. Foi chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Saúde. Um abração aí, Fábio. Que bacana, hein? Conhece muito bem a nossa região na área da saúde. E aí, a Larinha já chegou, viu, Márcia? Oi, filha. Márcia. Nossa futura médica. A Janice. O Alessandro, que hoje não está mais aqui, meu ex-aluno. A Janice, Sandra, também foi minha aluna. No ensino fundamental. Uhum. Que maravilha, olha só. Acho que podemos ir começando, né? O pessoal vai chegando. Hoje esperamos mais uns 2 minutinhos, mas... Tu que comanda, Adriana. Tá contigo. Então vamos começando, né? Até porque o nosso objetivo também não é estender muito tempo, né? Para que a gente sabe que domingo à noite, por mais que a gente esteja em nossas casas, mas é um momento que a família também está reunida, tomando chimarrão, assistindo o jogo, né? Então, vamos bater um papo aí de 1 hora. Então, o meu boa tarde, boa noite a todos e todas que estão acompanhando a nossa live. A nossa live tem hoje por objetivo discutir, conversar um pouco sobre o papel nosso enquanto mulher na construção de uma sociedade inclusiva. Ou seja, o que nós mulheres podemos fazer no nosso dia a dia para que mais mulheres estejam incluídas nos espaços, né? Em espaços de liderança social, em espaços de liderança política, em espaço de liderança nas suas áreas de trabalho, na área profissional, e assim por diante. E para a gente fazer esse diálogo hoje à noite, eu recebo aqui a vereadora Sandra Piccoli, do PCdoB de Erechim, vereadora pelo 2º mandato, foi candidata nas últimas eleições a deputada federal, uma mulher que nos orgulha muito à frente de um mandato progressista na nossa região e que tem uma pauta muito conectada com a defesa das mulheres. Tanto é que a Sandra lidera um grupo aí para que a gente possa ter na região uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas de agressão. Então, é um prazer ter você aqui, Sandra. E temos também a vereadora Márcia, do PT de Aratiba, né? Márcia,
que a gente se conhece de longa data, né? A nossa caminhada se cruzou lá no ano de 2001, quando eu fui secretária municipal de saúde aqui em Itatiba do Sul, e você atuava na 11ª Coordenadoria de Saúde, numa linda caminhada junto com o Derville, que era coordenador, na organização do Sistema Público de Saúde, né? Então, dizer que é um prazer ter vocês duas aqui conosco, dar uma boa noite especial a todas as mulheres que estão chegando no nosso bate-papo, a todos os homens que estão participando, um agradecimento especial ao Mick, o Miguel Nunemacher, que está nos auxiliando na organização dessa live, né? E dizer para todas as mulheres e homens que estão participando que o nosso objetivo dessa live é fazer o bom debate, aquele debate onde nós mulheres, a gente pode expressar os nossos ideais, expressar a nossa forma de ver o mundo, né? De organizar a nossa sociedade, onde nós não precisamos ser mais do que os homens. Nós só queremos sair da parte de trás, eu sempre dizia isso aqui em Itatiba, enquanto prefeita, e estar lado a lado. Porque, com certeza, se nós levarmos para as nossas diferentes tarefas, do nosso dia a dia, o nosso olhar de mulher, junto com o olhar dos homens, nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor. E esse é o objetivo de todos nós, né? Então, passo para ti, Sandra, para você dar o teu boa noite, as tuas considerações iniciais. Fique à vontade. Muito bem. Boa noite, Adriana. Boa noite, Márcia. É um prazer e um orgulho estar aqui. Desde já quero agradecer o convite para participar deste debate importante. Quero também carinhosamente cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vejo que tem bastante gente, o pessoal comentando. E acho que a maioria me conhece, né? Então, como a Adriana comentou, eu sou vereadora, reeleita agora para o 2º mandato pelo PCdoB, no município de Erechim. Fui também a primeira mulher candidata a deputada federal da região Alto Uruguai nas eleições de 2018. E tenho feito, sim, um mandato bem participativo, bem atuante, com propostas polêmicas, porém necessárias a serem debatidas, e tentando ser a voz, então, de tantas mulheres, né, que, conforme o tema da nossa live de hoje, ainda precisam avançar, né, buscar o seu espaço, e a gente sabe que para isso nós temos caminhos árduos a trilhar, né. A gente conseguiu conquistar um espaço, mas ele não é fácil. Eu que vim também origem na área da agricultura familiar, me criei na roça, fui empregada doméstica por 20 anos, sou casada, tenho um filho, sou mãe, mulher trabalhadora, então me orgulho muito também em poder estar aqui hoje e contribuir, né, para a gente continuar avançando na conquista de mais direitos e na conquista da igualdade tão sonhada. Tenho certeza que faremos um bom debate. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Contigo, Márcia. Então, boa tarde, Adriana, nossa sempre prefeita, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta live. Boa tarde a Sandra, nossa vereadora reeleita do município de Erechim. Eu sempre vejo o trabalho dela, um trabalho muito progressista, sempre à frente, defendendo o povo, a causa das mulheres. Então, Sandra, parabéns pelo teu mandato, e a prova é do teu trabalho ter sido muito bom, que você se reelegeu, né, com muita facilidade. Então, acho que não tem melhor prova do que isso, né, o voto nas urnas. Então, é um mandato aprovado pelo povo, né. Então, é um prazer muito grande estarmos aqui, e eu fico muito feliz, Adriana, em a gente estar conversando, né, tendo você como um exemplo, né, uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, que foi por 8 anos prefeita, que revolucionou Itatiba do Sul. Olha, eu ando nos municípios, visito todos os municípios todos os anos, e eu posso dizer assim que Itatiba, a Adriana revolucionou esse município. Então, é muito bom sempre que nos chamam para qualquer evento em Itatiba, porque sempre tem uma presença maciça. E eu até quero saber de você, Adriana, como a gente consegue fazer isso, né? Como
Como você consegue mobilizar tanto as pessoas? E também dizer que nesse Dia Internacional da Mulher, que nós comemoramos amanhã, né, realmente a mulher precisa ocupar mais espaço. Então, aquilo que a Adriana dizia, que não queremos ser mais que os homens, mas temos que estar lado a lado. Acho que a mulher já conquistou bastante espaço, mas precisa conquistar mais ainda. Eu acredito na força da mulher e na competência das mulheres. Muito obrigada. Que bom conversar com você, Márcia, conversar com você, Sandra. A gente vai vendo que a cada pouco chegam mais mulheres para este bate-papo, né? Mais homens para este bate-papo. E que bom que a gente vê que os homens, nós temos homens também interessados nesta temática, que é a temática da inclusão, a temática da participação da mulher nos diferentes espaços da sociedade. E a gente vê aqui que nós temos mulheres do campo e da cidade, né? E que esse é o objetivo também, porque as pautas, elas, ao mesmo tempo que elas são diferentes, elas convergem no mesmo sentido, né? Se nós pegarmos a mulher rural, né, do meio rural, a gente vê que ela conseguiu conquistar um pouquinho de dignidade a partir do momento da sua aposentadoria, quando conseguiu, né? E se eu falar em aposentadoria rural, nós temos aqui a Márcia, que tem todo um exemplo da mãe dela, né? Como uma das lutadoras da nossa região na conquista desse direito. E se nós falarmos na mulher da cidade, né? E aí pegamos o exemplo da Sandra, que foi por 20 anos, se eu não me engano, que ela falou, empregada doméstica, como que nós temos a exclusão, a falta da carteira assinada, dos direitos trabalhistas, e que mais tarde vão fazer falta. Há poucos dias mesmo eu conversava com uma senhora, e eu pedi para ela, a senhora já está aposentada? Ela já tem quase seus 60 anos, e ela me dizia, não, eu não consegui, porque eu trabalhei 13 anos sem carteira assinada, né? Então, são questões que a gente vai vendo no nosso dia a dia, e que fazem com que nós mulheres acabamos dependendo mais, né, dos homens, e em função disso deixamos muitas vezes de dar o nosso posicionamento, de dar a nossa opinião sobre as coisas, né? Mas diante de todo esse quadro, é importante que a gente vá criando alternativas, que nós, a Adriana, ex-prefeita, a professora, a Márcia, enfermeira, a Sandra, empregada doméstica, hoje vereadora, o que nós, mulheres, podemos fazer para auxiliar na nossa região a mudança desse quadro de exclusão? O que nós, mulheres, podemos fazer para que, no nosso dia a dia, as mulheres possam sonhar com um futuro melhor? Seja esse futuro na agricultura, né, ou na cidade. O que nós, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, né, no mandato, no seu mandato, Márcia, no seu mandato, Sandra, o que a gente pode estar fazendo para conseguir cada vez mais, né, incluir mulheres nesse projeto de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Lembrando também, eu estava lendo hoje uma biografia do deputado federal Jean Williams, e ele dizia, né, que não basta a gente ter uma sociedade mais justa, mais inclusiva para os nossos filhos. Nós precisamos colocar nessa sociedade também pessoas mais justas. E quando a gente fala ainda, a educação dos filhos, grande parte, ela é deixada para as mães, para as mulheres. Então, também, como nós estamos nos comportando nesse dia a dia, né, na formação dos nossos filhos. É um campo muito vasto, de muito debate, né? E que a Sandra e a Márcia vão contribuir para que a gente possa, neste momento, refletir sobre o nosso papel. E quem está participando, né, aqui da live, vai colocando também, se quiser contribuir com alguma coisa, a gente vai lendo, vai acompanhando, né? Fiquem bem à vontade. É uma conversa, né, entre nós mulheres, e em homenagem também, né, ao nosso Dia Internacional da Mulher, que amanhã a gente comemora no dia 8. Então, diante de todo esse cenário, Sandra, eu passo para ti fazer algumas considerações que tu achar necessário. Bom,
Eu acho que, pensando aqui em tudo que tu falaste, né, Adriana, e como eu falei antes, né, a conquista do espaço, ela não é fácil, né, nós já estivemos juntas também participando de um outro momento, e tu também comentaste o quanto foi difícil, né, chegar onde chegaste, e parece que por sermos mulheres, a gente tem que toda hora estar provando que é capaz, né, é um desafio muito grande. Porém, hoje, nós temos o espaço a ser ocupado, né? As que vieram antes de nós tiveram que lutar para que a gente pudesse ter a oportunidade de ocupar os espaços, né? Garantir que a mulher pudesse participar de um pleito eleitoral, pudesse ter direito ao voto, vejam só, né? Isso foi tão recente se a gente analisar o contexto histórico. Eu hoje parava para pensar um pouco até sobre a Márcia, que hoje está aqui, né? E eu imagino o orgulho que deve ser, que tem dentro da família todo o histórico da mãe, né? Que foi uma grande lutadora, era lá do tempo do meu pai, né? Daquelas lutas que conquistaram muitos direitos para homens e para mulheres. Num tempo mais difícil, de acesso mais difícil, que não se tinha um telefone para se comunicar, né? Mas eles conseguiam se reunir, mobilizar e às vezes sem dinheiro conquistar muita coisa. Foram muitos direitos conquistados. E o nosso desafio hoje é mantê-los, porque nós tivemos um retrocesso muito grande nos últimos anos, perdendo direitos, a classe trabalhadora, as mulheres perderam direitos, desde a questão da aposentadoria, nas leis trabalhistas, e são direitos que foram décadas de lutas para serem conquistados e em poucos meses, eu diria em poucos anos, se perderam muitos deles. Então, nós precisamos estar sempre atentas, porque a questão do avanço também, de um projeto de conservadorismo, de autoritarismo, que é uma proposta de retrocesso, né, que quer de novo tirar a mulher do espaço de fala e colocá-la no seu devido lugar, né, como se entende o pensamento dessas pessoas, que é cuidando da casa, cuidando dos filhos, né, que não pode opinar, que não tem muito acesso às finanças. Muitas mulheres passaram a administrar o próprio dinheiro quando conquistaram a aposentadoria. Eu digo principalmente no meio rural, porque na minha família eu tinha esse exemplo também. Por quê? Porque isso foi construindo ao longo da história, né? É algo que foi sendo moldado. A gente aprende assim. A gente é criado, às vezes, e eu diria que isso acontece até antes do próprio nascimento, enquanto a criança ainda está no ventre da mãe. A sociedade cria expectativas em torno do ser humano, sendo ele homem ou sendo mulher. Expectativas diferentes. Então, a gente já é colocado num quadro de desigualdade, né? Seja desde a escolha da cor, azul para menino, rosa para menina, que o menino brinca com bola, com carro, a menina é com bonequinha e panelinha. Às vezes a gente torna isso repetitivo, sim, mas é importante que a gente fale para entendermos o porquê estamos vivenciando ainda essa desigualdade que é estruturada, né? E eu venho de uma família que tinha um viés político, né? Meu pai sempre foi lutador, sempre se moveu em torno de um projeto, mas eu tive uma mãe que sempre me incentivou a lutar, né? Para ser alguém, para conquistar espaços e a não ficar dependente de um homem. Minha mãe sempre dizia, filha, trabalha, tenha teu dinheiro, não seja dependente do marido, né? E, de uma certa forma, isso também me motivou a não aceitar me sentir inferior ou diferente. E, apesar de ter trilhado um caminho que existe muito preconceito em torno da profissão, ainda assim, né? Eu que era empregada doméstica, mas sempre foi uma opção minha, porque eu tinha um horário flexível, eu me sentia bem, eu era valorizada, enfim. Mas eu nunca deixei de participar de decisões políticas,
das reuniões do meu bairro. Quando eu era jovem, eu fui liderança de grupo de jovens, liderava, né, fui companheira da PJ por muitos anos, eu acho que ali também vem essa essência, né, da nossa luta. Aliás, a Pastoral da Juventude criou muitas lideranças. Mas ali também eu tenho a experiência de que quando você forma família, casa, tem filhos, a gente estaqueia, né? Eu tive um momento na minha juventude que eu era líder, que eu era atuante na escola, quando eu era estudante, mas de repente, quando casei e tive filho, eu tive que parar. Por um período, eu fiquei fora dos movimentos, eu parei de atuar junto à minha comunidade, eu era catequista, parei de dar catequese. Por quê? Porque ainda a mulher absorve muito a tarefa, a função e a responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Quem teve que parar de trabalhar quando meu filho nasceu, eu fiquei 4 anos cuidando dele em casa. Por quê? Porque a situação não permitia que a gente pagasse alguém, nós não tínhamos creche em período integral, né? Como se tem hoje. Então, não foi meu marido que teve que largar o trabalho, embora talvez eu até ganhasse, de repente, mais do que ele naquela época, mas eu, a esposa, a mãe, a mulher, né, que tive que abrir mão de um período da minha vida, não que eu esteja me queixando disso, mas é a realidade. Por isso que hoje, se você percebe nos quadros políticos, o que nós temos, ou são mulheres extremamente jovens, que ainda não estão com aquela responsabilidade de cuidar do lar, ou são mulheres que nem nós, né, que já passamos aqui dos 40 e já temos os filhos, de uma certa forma, criados, já temos a vida ali encaminhada. Por quê? Porque isso mostra que, sim, a mulher ainda é vista como a responsável por criar, cuidar, né, e o homem, o provedor. Como desconstruir isso, né? A gente fala em desconstrução, porque a gente aprende de um jeito, a gente pode aprender de outro. Eu não vejo, né, a inclusão, a igualdade, como a gente sonha, sem a educação, né? Por mais que nós precisamos debater gênero. E hoje, quando se fala de gênero, as pessoas já pensam que nós estamos tratando da sexualidade, e não é esse o caso. Nós estamos tratando de sanar as diferenças de gênero. Quando se fala em igualdade de gênero, é poder sim, né, que a mulher também, desde pequena, possa escolher, né, ter a liberdade de decidir a cor da roupa que ela quer, né, onde ela quer estar, o tipo de brinquedo que quer brincar, e que o menino também possa aprender que as tarefas de um lar, quando se constitui uma família, é de responsabilidade do casal. Responsabilidade do casal. E quando eu falo em educação, não adianta a gente só falar ou constar lá num plano municipal de educação a questão do debate de gênero, né? Da questão de construir a igualdade, enfim. Nós precisamos é ter políticas, nós precisamos é ter as ações voltadas para isso. Senão, não vai passar de um mero discurso, de um papel, né? E que na prática não acontece, porque hoje, nas escolas também isso se reflete ainda. Essa construção da diferença homem e mulher, né? Isso se observa todo dia, e às vezes a gente, nós mesmos, dentro do nosso campo familiar, né? Porque o menino não chora, a gente acaba assim tolerando um pouco mais o mau comportamento do menino, porque ele é menino, né? A menina tem que ser comportada. Então, ela é construído. E para desconstruir, nós precisamos ter um processo de debate de gênero dentro da educação. Como nós, mulheres, podemos contribuir para isso? Fazendo o que estamos fazendo aqui, ocupando os espaços. Hoje os espaços existem, temos que nos desafiar, buscar por eles. Seja dentro da nossa associação de bairro, seja dentro do CPM da escola, seja dentro de um sindicato, de uma cooperativa, né? Buscarmos ter o nosso espaço de fala.
Não podemos aceitar que outras pessoas, e principalmente homens, falem por nós. Na maioria, as leis são criadas por homens, né? Nós temos que ser a nossa própria voz. Então, se eu tenho a oportunidade de assumir um espaço que eu possa contribuir com minhas ideias, eu preciso fazer. Por mais que isso seja, às vezes, difícil por essas questões que eu mencionei antes. Falar para fora dos nossos núcleos, né? Nós tivemos na sexta-feira a nossa conferência regional que debate a emancipação das mulheres, e a gente se pergunta muito como chegar nas bases, como chegar nas mulheres da periferia, como chegar naquela mulher agricultora que ainda, né, sofre essa questão da desigualdade, porque nós, entre nós, a gente tem a consciência, a gente sabe se impor, né? Por mais que estejam a todo momento tentando nos calar, mas a gente ainda consegue dar essa volta por cima. Eu acho que o grande desafio é motivarmos aquelas que ainda se sentem acuadas, seja por se sentir inferiores por essas questões, né, por essa construção, seja por estarem submissas até por questões de violência, seja pela condição de vida, mais difícil para quem está numa situação de vulnerabilidade, de pobreza, né, se libertar. Por isso, nós que ocupamos os espaços, precisamos desenvolver políticas públicas, trazer à tona, debater, por mais que às vezes a gente pense que está dando muro em ponta de faca, né? Porque não depende só de mim, não depende só da Adriana, não depende só da Márcia. Né? Existe todo um contexto para que, de fato, as questões e as ações aconteçam de uma forma concreta. Mas nós não podemos esmorecer e desistir. Então, eu acredito que o grande foco é, além de motivarmos, atacarmos de uma forma a desconstruir essa desigualdade que vem incrustada, moldada na nossa sociedade e que segue sendo assim, né? Por mais que a gente fale, ataque, nós ainda temos muito que avançar. Eu não estou controlando o meu tempo aqui, Adriana, se tu puderes me situar. Posso seguir ou estou falando demais? Mais 2 minutinhos aí. Ok. Então, dentro deste cenário que nós temos hoje, né? É triste ver mulheres reprisando discursos genocidas, antidemocráticos, conservadores, né? Nós temos mulheres hoje ocupando cargos importantíssimos no nosso país que não representam a realidade das nossas mulheres, né? Que acabam trabalhando dentro de um viés ideológico, né? Um governo que se elegeu dizendo que não ia governar com viés ideológico, é o que segue governando com um viés extremamente ideológico. Isso é perigoso. Por quê? Porque nós temos as companheiras que às vezes compram isso como certo, porque não têm a consciência, né, de que, de fato, como nós vamos ter uma emancipação feminina se nós não temos uma distribuição de renda adequada, se nós não temos a garantia do emprego para todos, se nós não temos a garantia da vaga na escola, da educação de qualidade para todos, se nós não temos a garantia do investimento na saúde para todos, se nós não temos ainda a igualdade de gênero, de raça, de cor. Então, nós, que somos pessoas públicas, formadoras de opinião, não devemos ter medo de falar. Precisamos falar, porque nós aqui representamos exatamente aquelas mulheres que estão no dia a dia sofrendo. E que também, diante de uma pandemia, um momento como estamos vivendo, são as que são mais impactadas. É a mulher a primeira a perder o emprego, né? É a mulher que às vezes não consegue se colocar no mercado de trabalho simplesmente por ser mãe. É a mulher que não está tendo comida para dar para o filho em casa porque a escola está fechada. Como resolver isso? Não temos um SUAS forte,
Então, eu diria que nós precisamos, sim, trabalhar muito a conscientização e atuar fortemente para que haja a construção dessas políticas públicas e, principalmente neste momento, que não se perca mais do que já se perdeu. Então, que a gente tenha, no ano que vem, também um momento desafiador para que mais mulheres que nos representam de fato, possam ocupar os espaços e se unirem em torno dessas questões. Está com o microfone fechado, Adriana. Ai, sim. A Sandra faz uma fala forte, né, e necessária no sentido de desconstruir. E nós que passamos por, no meu caso, como prefeita, eu sentia isso também, Sandra, no dia a dia. A importância de desconstruir espaços de discriminação, desconstruir espaços de tentativas de dizer que a mulher não tem condições, né? Eu já falei numa live anterior, mas a minha primeira participação numa reunião da AMAL, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, eu tive que me construir, porque se eu não tivesse me construído naquele espaço, eu teria passado, né? Então, tive que dizer, bom, sou mulher, sou eleita, como vocês, e o meu espaço aqui tem que ser igual, né? E isso a gente tem no dia a dia, né? Então, colaborando nesse debate, a Márcia, né, vai nos ajudar também a entender e notar quais são os espaços no nosso dia a dia que a gente pode estar desconstruindo uma sociedade machista, uma sociedade discriminatória que ainda nós temos aí. Contigo, Márcia. Obrigada, Adriana. Quero cumprimentar aqui o povo, as mulheres de Aratiba, que vi que tem várias mulheres aratibenses assistindo. Estou vendo aqui a Ana, do Jornal Bom Dia. Um abraço, Ana. Também é uma lutadora, Zeni, enfim, parabéns por terem feito aí o caderno em homenagem às mulheres. Então, acho que isso é valorizar as mulheres. Eu queria dizer, sim, Adriana, que eu, por minha surpresa, eu sempre fui um pouco política, bem aquilo que a Sandra falou, né? A minha mãe sempre participou, foi sindicalista, liderança da igreja, era alguém inquieta com a situação na época, né, nos anos 80, e eu cresci vendo isso, cresci vendo minha mãe pegar o ônibus. Eu nunca vou esquecer que um domingo a gente estava lá na comunidade e eu não consegui dar tchau para minha mãe. A minha mãe estava saindo, indo para Curitiba, num protesto, enfim, que é bem aquilo que a Sandra falou, né? Na época, não tinha nem direito a voto as mulheres, muito menos as mulheres da roça não tinham nem direito à aposentadoria. E eu vim a pé da comunidade correndo para dar tchau para minha mãe, e a minha mãe embarcou no ônibus e foi. Então, assim, era muito difícil para a gente, porque na época nós não tínhamos telefone, como a Sandra falou, né? A gente não tinha dinheiro, minha mãe falava que cansavam de passar à vontade, de comer alguma coisa, né? Muito bem, estava em Porto Alegre, estava em Curitiba, estava em Erechim, porém não tinham dinheiro para comprar sequer um lanche, né? Então, olha a dificuldade dessas mulheres. E elas enfrentaram tudo isso. Eu falo da minha mãe, que junto com muitas companheiras aqui da região, muitas mulheres de Aratiba, inclusive, no meu mestrado, eu tive o prazer de entrevistar muitas mulheres que fizeram parte da luta das mulheres, né, aqui na região. Então, realmente foi um período extremamente difícil, né? Se hoje a gente acha que é difícil a gente ocupar esse espaço, vocês imaginem na época que não tinha, elas tiveram que buscar, criar esses espaços. Hoje nós temos assegurado por lei a participação nas eleições, de podermos concorrer. Então, eu pensei no ano passado, após ter concluído o meu mestrado, né, que eu sempre trabalhei muito na área da saúde, e a minha mãe também foi uma lutadora pela saúde, que eu deveria não só ficar ouvindo ou só fazer críticas, nós temos que começar a fazer a nossa parte também, né? Nós temos que dar a nossa contribuição. Não adianta só criticar governo, criticar administração, criticar prefeito, não, criticar
a universidade, mas e aí, qual a nossa contribuição? O que nós estamos fazendo para mudar isso? Se na área da saúde, por exemplo, enfermeiras, temos a enfermeira Fábia, que é prefeita em Cristal do Sul, reeleita, né, também, que nos enche de orgulho, que é uma enfermeira, né? Estou mandando um abraço para ela, porque ela está acompanhando. Então, gente, se nós, principalmente na área da saúde, somos 90% mulheres, olhem essa pandemia, né, que está matando tanta gente, e estão ali as enfermeiras, as técnicas na linha de frente, as médicas, fisioterapeutas, psicólogas, enfim, gente, nutricionistas. E aí, qual a nossa representatividade? Eu faço um questionamento aqui, o pessoal da área da saúde que está me assistindo. Qual a nossa representatividade enquanto, seja lá a enfermagem, que talvez seja a maior classe dentro da área da saúde? 90% são mulheres. Dá para contar nos dedos a representação que nós temos. Então, eu pensei, não, eu vou me dispor e vou colocar meu nome para concorrer. E, para minha grata surpresa, eu fui a mulher mais votada da história da Aratiba. Foram 575 votos, que realmente me enche de orgulho, assim. Eu acho que nem eu imaginava, né? Eu imaginava fazer uma votação tão grande, mas isso me remete a uma responsabilidade muito grande também. Então, justamente como você, Adriana, e como a Sandra falava, a gente precisa ocupar os espaços. Somos competentes, gerimos grandes empresas, gerimos estamos nos ministérios, temos deputadas, temos vereadoras, temos prefeitas, porém, talvez muitas não se dão por conta, né, do quanto é importante a gente buscar esse espaço e fazer a diferença. Ir lá para ser mais uma, apenas mais uma deputada, apenas mais uma prefeita. Não, acho que não. Temos que mostrar a diferença, temos que fazer algo diferente. Temos que convocar, fazer com que as mulheres ocupem mais os espaços e vejam o quanto elas são importantes. Então, somos mães? Sim, somos mães. Eu também criei minha filha. A minha mãe saía em busca dos seus direitos, na época faziam muitas manifestações, muitos manifestos, porque era a forma que tinha de se organizar. Ficava uma semana em Porto Alegre, em outros lugares, e a gente era criança, e a gente se virava em casa, tirava leite, fazia pão, fazia comida. Então, olhem como era tudo mais difícil. E não tinha nenhum telefone para ligar, vocês estão precisando de alguma coisa, está tudo bem, não está? Então, essas mulheres saíam com o coração partido de casa, né? Sempre com aquela preocupação, eu imagino o quanto isso era preocupante, né? Elas pensando que tinham deixado a família, e eu estou aqui, não me desviei do caminho, não morri. Então, gente, realmente somos mãe e temos que, né, dar educação para nossos filhos e temos que colocar na cabeça das nossas crianças, dos nossos filhos, que é possível, sim, desafiá-los a buscar uma sociedade melhor. Olha o SUS é extremamente novo. Eu tive aula no meu mestrado com uma médica de Bolonha, na Itália, e ela falava, o SUS é o melhor sistema de saúde público do mundo. E a gente não dá a menor importância. Gente, há 30 anos atrás, nos anos 70, 1980, as pessoas tinham que vender seus bens se quisessem buscar um atendimento no hospital. Se precisassem de uma cirurgia, eu lembro, eu era criança, a minha mãe ficou internada uma vez, meu pai teve que vender gado, enfim, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar, porque era particular, ou você morria. Então, olhem a importância do SUS, gente. Eu que sou da área da saúde, defendo com garras e dentes o SUS. E eu trabalhei no governo Olívio, na Secretaria Estadual da Saúde, junto quando a Adriana era secretária da Saúde, e foi uma grande secretária. Eu sempre dizia, essa mulher vai longe, essa mulher vai ser prefeita. Lembra, Adriana? Um dia lá em Erechim, na Rua Itália, eu lembro que eu falei para você vai ser candidata a prefeita, vá lá, e você vai ganhar, você vai ser uma grande prefeita. Lembro mais. Hoje eu queria dizer que eu me espelho muito em você, assim, Adriana, porque eu acho que você fez a diferença, você provou que é possível transformar o município, transformar a sociedade que a gente vive, começando pelos nossos espaços, pela nossa família, pela escola, pelo espaço onde a gente atua.
Então, gente, eu queria dizer para todas as mulheres, nós temos um espaço, nós precisamos ocupá-los. E eu estou vendo alguém aqui, Roberto, dizendo que a tia Paula foi uma mulher exemplar. Sim, minha mãe me deu exemplo. Eu cresci vendo minha mãe trabalhar, buscar condições melhores para as mulheres. E eu falei, um dia eu vou seguir o legado, o exemplo deixado pela minha mãe. E eu, graças a Deus, eu consegui chegar lá. Porque eu acho que a política nos dá o poder da gente poder transformar alguns espaços. Eu sou nova na política, até queria que a Adriana e a Sandra, que já tem mais cancha que eu, né, falassem um pouquinho sobre isso, a importância da gente ter este poder enquanto política, porque tudo passa pela política. Então eu vejo muitas mulheres desprezarem a política. Não, gente, tudo passa pela política, tudo. As políticas públicas, se nós estivermos lá em Brasília, se nós estivermos no estado, enfim, se nós formos aqui no nosso município, né, Sandra? A Sandra está em Erechim, eu em Aratiba, também trabalho em Erechim, a Adriana em Itatiba. A gente pode começar a construir, sim, espaços onde a gente possa buscar políticas para as mulheres. Nós avançamos muito. Na época da minha mãe não tinha auxílio maternidade, não tinha aposentadoria, e eu sempre fico assim muito triste, porque eu digo, porque a minha mãe lutou pela aposentadoria, hoje as mulheres estão recebendo essa aposentadoria, que sustentam suas famílias com esse dinheiro, né, que possam dar uma condição de vida melhor, mas a minha mãe nunca viu a cor do dinheiro. Então ela foi morta, assassinada, e nunca viu a cor do dinheiro. Portanto, mulheres, vamos olhar para as que nos antecederam. Em Erechim nós temos bastante também exemplos de mulheres batalhadoras no estado, no Brasil. Vamos olhar para o quanto essas mulheres lutaram para conseguir conquistar um espaço. E nós hoje não estamos dando a menor. Podemos ocupar esses espaços, só que somos muito poucas ainda, pouquíssimas. Precisamos de mais mulheres, mais pessoas engajadas para que a gente possa buscar, assim, uma sociedade melhor. Então, eu quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todas as mulheres principalmente, e dizer que nós precisamos instigar, precisamos buscar com que mais mulheres participam, principalmente da área política. Não sei, a Adri e a Sandra podem falar mais sobre isso, mas não é fácil tomar uma atitude da gente entrar na política. Muita gente me disse, tu vai se estragar, tu é uma pessoa tão boa, você ajuda todo mundo, nossa, você faz tanto favor na área da saúde, você ajuda as pessoas lá no Santa Terezinha, que precisam de uma cirurgia, assim, a região inteira liga para mim. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, uma pessoa de um município vizinho, de outro, da região, me ligou, estou com um problema assim de saúde, Márcia, me ajuda, não sei onde é que essa pessoa achou meu celular, não sei. Então, você é uma pessoa tão boa, você ajuda, então você vai se estragar agora indo para a política. Eu ouvi muito isso, gente, antes de eu ser candidata. Muitas pessoas dizem, não vá, você vai se estragar, você não vai ser mais a mesma Márcia, você vai se corromper. Gente, eu jamais vou me corromper, jamais. Estou aqui com duas mulheres que não se corromperam, e muitas outras que não se corromperam. Então, gente, nós precisamos fazer a diferença, sim, e para isso, nós temos que buscar nossos espaços, e temos que ocupá-los com a nossa garra, com a nossa forma de olhar, porque a mulher tem um olhar mais geral. A gente sempre fala isso, né, que a enfermeira tem um olhar muito geral, a gente sempre trabalha a questão do cuidado, né, com a pessoa, com o ser. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de ter um olhar geral, mais global, digamos assim. Não que os homens não tenham, tem sim, né, mas como eu falei, não estamos aqui querendo brigar com os homens, mas temos que estar ao lado dos homens, né. Então, gente, eu acho que temos que nos desafiar cada dia mais. Obrigada, Márcia, né? E a Márcia traz aí para a nossa conversa alguns elementos fundamentais, que é o nosso desafiar enquanto mulheres, para que a gente possa ocupar os espaços e levar o nosso modo de ver as coisas e de enfrentar, né? Nós, mulheres, com certeza, a gente consegue ter um olhar muito abrangente na formulação das políticas públicas, porque a gente consegue levar aquele olhar de mãe, olhar de filha, olhar de profissional,
olhar de política, né? E tudo isso faz com que a política pública ela tome uma abrangência, uma singularidade que vai realmente impactar na vida das pessoas. E aproveitar aqui, Márcia e Sandra, para dar um oi, nós temos participando da nossa live a vereadora de Jacutinga, a Sandra, né? E a Sandra também é da área da saúde, né? Uma lutadora, se eu não me engano, ela é técnica de enfermagem, foi secretária municipal de saúde, agente comunitário de saúde, e a Sandra, inclusive, teve um papel fundamental na implantação da especialidade oftalmológica e otorina em Aratiba, né? A Sandra foi toda uma liderança que se destacou muito naquele momento. Temos também o prefeito de Jacutinga, o Josiel, né? Boa noite. E vocês me permitam, com muito carinho, também quero dar um oi para minha mãe, né? Que está também participando da nossa live, e que minha mãe também, que sempre foi a minha inspiração e foi o suporte meu ao longo dos 2 mandatos à frente da prefeitura. Como a Sandra falava no início, é difícil para nós, e você vai ver isso, Márcia, no dia a dia mesmo, que a sua filha já está grande, né, como a gente diz, é difícil para nós mulheres, porque o nosso espaço em casa, ele é muito requisitado, e o homem sair, tudo bem, né, mas a mulher toda hora não estar em casa, e eu, nesses 8 anos de prefeita, fui muito ausente, né? Então, a importância de também a gente ter o suporte familiar, no meu caso da minha mãe, do meu marido, do meu filho mais velho, né? A menina mais nova, entendendo essa situação, para que a gente possa se dedicar às causas, né? E quando a minha menina, quando eu assumi o primeiro mandato, ela não tinha 3 anos, né? E ela me pedia, por que, mãe, você quis ser prefeita, né? Ela disse que eu já estou repetindo demais isso, mas é que é algo que marcou. Ela me pediu por quê? E eu disse, porque eu quero dar a minha contribuição enquanto mulher para que a gente possa melhorar a nossa sociedade, começando aqui por Itatiba do Sul, né? E como a gente pode? A Márcia colocou algumas situações, a Sandra também. Um exemplo, aumentando a oferta de vagas nas escolas em turno integral, para que as mulheres possam sair trabalhar, né? E tendo com quem deixar os filhos, ficando mais descansadas, porque muitas vezes a mulher até tem vontade de ir, mas ela não tem a opção de onde deixar o filho. Há poucos dias teve uma reportagem, se eu não me engano, foi na Globo, de um estado que estava reabrindo a escola, e a mulher falava que ela precisava muito, ela não tinha certeza se naquele momento o melhor era levar o seu filho para a escola. Só que sem levar o seu filho para a escola, ela não tinha como trabalhar, não tinha como ganhar o dinheiro para colocar o alimento na casa, já que ela era a chefe de família, né? Tendo em vista que o presidente, né, terminou com o auxílio emergencial e agora está com uma brincadeirinha aí de um auxílio no valor de R$250. O que dá para comprar de alimento com R$250? Outra questão que a Sandra colocou e que é bem importante também é a questão das mulheres, né, ocupar o espaço. Né? Vamos nos abraçar, vamos nos apoiar, né? Para que as mulheres possam ocupar espaços. E não dizer para a mulher, mas tu acha mesmo, tu acha que é o melhor caminho, né? Mas tu vai dar conta, tu vai abandonar a tua família, né? Ou como disseram para a Márcia, você vai se estragar nesse caminho, né? Então a gente precisa se apoiar. Mas é muito importante, tem uma fala da Manuela, Sandra, e ela fala muito sobre isso, num dos livros dela, agora eu não lembro qual é, e ela diz, né, sobre essa questão que não basta também eleger e votar mulheres. Nós precisamos escolher mulheres que nos representam, mas que tenham a nossa bandeira, né, na defesa dos nossos direitos, para que a gente mantenha e amplie esses direitos e que a gente possa ocupar os espaços, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma legislação na área política que todos os partidos precisam ter a cota dos 30% de gênero, né?
acaba sendo os 30% de mulher. O ideal seria que fosse 30% de homem. Por que é 30% de mulher? Por que essa mesma lei não diz que lá na Câmara de Vereadores, no Senado, no Congresso Federal, esses 30% tenham que ser ocupados? Por que muitas mulheres ainda aceitam simplesmente colocar o nome? Ah, eu vou colocar meu nome porque os homens precisam, senão não dá para fechar a chapa, né? E isso a gente vê em todos os partidos políticos, essa dificuldade. Então, são espaços de construção, de reconstrução, são espaços onde a gente precisa, a cada dia, né, se empenhar, trabalhar, para que nós, mulheres, possamos ocupar os espaços. E eu, hoje, como professora lá na escola, aluna da pedagogia da URGS, aluna do mestrado da UFES, eu preciso justamente também fazer com que esse debate, né, e eu vi que tem algumas colegas do mestrado que estão acompanhando a live, a gente também, Sandra, estudava outro dia sobre essa questão de gênero nas escolas, sobre aquelas atividades que a gente deixa passar, ou diz para o nosso aluno, não brinca com esse aqui, porque para a menina esse é um carinho para os guris, e essa boneca é tua, ou vice-versa, né, e a gente acaba representando sem muitas vezes nos dar conta, né, todo esse machismo da sociedade dentro de uma sala de aula, dentro das nossas famílias e assim por diante. Nós já estamos a 50 minutos da nossa live, né, passa muito rápido, mas dizer que temos, né, vários amigos, amigas, companheiros, companheiras, camaradas, né, pessoas da sociedade participando da live, e a gente fica muito feliz, porque essa live, ela antecede o Dia da Mulher, o nosso dia, né? E que a gente possa se abraçar mesmo de longe e comemorar esse momento importante que a gente vive. Como a Márcia falou de conquistas, mas nesse momento a gente precisa lutar muito para que os retrocessos não cheguem nas políticas públicas. A gente precisa avançar, né? E aí eu vou passar a palavra, mudar um pouquinho a ordem agora, né? Para a Márcia, primeiro, para que a Márcia deixe, então, uma mensagem a todas as mulheres né, de Aratiba e da nossa região, todos que estão participando, e também uma palavra de ânimo a todas as mulheres neste momento que a gente vive. Então, Adri, realmente eu queria deixar aqui, eu vi a Cristiane Roden, né, uma jornalista, nossa grande jornalista de Erechim, que inclusive está passando por um curso, né, tem um problema muito sério de saúde, que sempre vem postando, conforme vai seguindo o tratamento, ela vai postando a sua melhora, enfim, as conquistas que ela vai tendo com a doença. Dizer assim que realmente, né, nós somos, né, por ela estar fazendo essa divulgação, né, chamando a atenção para essa questão da saúde, né, o quanto é importante a gente cuidar também da nossa saúde, né, enquanto mulheres, e dizer que realmente, olha a força da mulher, né, olha a força que a mulher tem, né, de superar um câncer, muitas vezes, de superar inúmeros problemas, de superar essa questão de ser chefe de família, né, porque filho, a gente sempre, filhos, eu sempre digo mãe, a mãe sempre aqui, desculpa, que resolve o problema, né? Ai, não tem pão na mesa. Como é que eu tenho que dar um jeito? O filho está aqui, tá aí comigo, eu preciso dar um jeito. Então, gente, quantas mulheres são mães e são pais, né? Às vezes o marido precisa viajar para trabalhar e a mãe está em casa tendo que dar conta das coisas da casa, dos filhos, da educação, da saúde, enfim. Então, essa conquista, né, realmente, de termos as creches integrais, as escolas integrais, né, quanto é importante para que a mulher possa ter um pouquinho de tranquilidade, possa sair tranquila de casa para trabalhar, para buscar o pão de cada dia, como a gente diz, né. Então, queria mandar um abraço para todas as mulheres aratibenses, o pessoal aqui do interior da roça, que estão nos acompanhando, o pessoal da cidade, o pessoal de Erechim e toda a região. Eu, como ando por toda a região, então, um abraço para o prefeito Josiel, lá de Ponte Preta, que também está nos acompanhando, né? Enfim, dizer
que nós mulheres precisamos sim ocupar os espaços e com muita garra lutar para que a gente não retroceda e perca esses espaços que a gente conquistou. Então, temos inúmeras, como eu falei antes, autoridades no mundo, né, que são mulheres, a Alemanha, ali, né, comandada por uma mulher, o Brasil, até pouco tempo, tínhamos a nossa presidenta Dilma, a primeira presidenta do Brasil, né, mas é bem o que a Adriana fala, é muito difícil na política, com certeza, eu estou entrando agora, mas parece que é aquilo, a gente tem que provar que a gente é capaz. A gente trabalha, pode trabalhar, sei lá, em qualquer empresa, mas a gente todo dia tem que provar que a gente é capaz de fazer, que a gente vai dar conta do recado. Então, gente, eu tenho que agradecer, sim, a empresa onde eu trabalho, enfim, agradecer também o hospital aqui de Aratiba, que é onde eu comecei o meu trabalho, né, sempre falo que eu aprendi muito aqui no hospital, e que veio de uma construção, de uma luta comunitária, né, onde as mulheres, o movimento de mulheres na época, mandar um grande abraço aqui para todas as mulheres, né, que na época se desafiaram a lutar pela saúde, a buscar, a construir o SUS. O SUS é novo, minha mãe ajudou a construir o SUS, né, todo esse trabalho de resgate no meu mestrado que eu fiz aqui do hospital de Aratiba, o próprio hospital, daqui na época se montou o Conselho Municipal de Saúde, não existia. Então, daqui saíram alguns estudos, enfim, e algumas ideias da construção do SUS, porque o SUS é extremamente novo, né? Então, nossos pais fizeram parte dessa luta. Nossas mães, muitas mulheres, minha mãe fez parte da construção do SUS, muitos profissionais, os sanitaristas, né, que foram as pessoas, foram profissionais da saúde que batalharam muito para construir o SUS. Então, nós temos que, no dia a dia, ocupar esses espaços, né, para que a gente não retroceda e não perca, e ter que daí depois conquistar tudo de novo. Imagine, né, a dificuldade que seria, né, tudo que se passou no passado, a gente tem que enfrentar, e eu tenho muito medo que isso aconteça. Acho que se nós não nos unirmos, se nós não ocuparmos nossos espaços, isso pode vir a acontecer sim, aonde as pessoas, quem estudava, tinha direito a minha filha faz medicina, com muita dificuldade, a gente paga esse curso, mas antigamente, imagina filho de pobre fazer medicina, imagina filho de pobre andar de avião, não tinha, né, isso não cabia, filho de pobre tem que ser varredor de rua. Então, olha as conquistas que a gente obteve, e nós temos que cuidar muito para não perder essas conquistas, para voltar, na época nossa, né, Adri, da Sandra, que a gente tinha dificuldade para estudar, eu tinha que andar 5 km a pé para estudar, e estudei depois, consegui fazer faculdade, 2 faculdades, mestrado e tal, porque eu consegui arrumar um trabalho onde a empresa também me permitiu, eu sou muito grata a essa empresa, Santa Mônica, onde eu trabalho até hoje, né, por ter me permitido que eu pudesse estudar, mas com muita dificuldade, gente. E olha a conquista que você tem hoje, quantos estudantes, quantas pessoas ganhando faculdades, olha quanto se ampliou. Eu sempre digo, gente, se fosse na nossa época, que a gente tinha que pagar tudo, eu pagava, ia lá, pagava minha faculdade 6 cheques, porque eu não tinha dinheiro, trabalhava noite e dia, e nem morri, tô aqui, eu sempre digo, não morri. Então, dizer assim a todas as mulheres, que nós precisamos conquistar mais espaços, somos mães, sim, temos que ser boas mães, educar nossos filhos, estar presente, não é fácil aquilo que a Adriana fala. Eu sentia também a falta da minha mãe, mas eu não precisei ir para as drogas, eu consegui estudar, eu consegui ser alguém na vida, mesmo minha mãe estando na luta. Então, olha um exemplo disto, gente. Então, dizer que a mulher tem que ficar em casa, só cuidar dos filhos, porque, meu Deus, senão o filho vai para droga, o filho vai para não sei o quê, é culpa da mãe, da mulher. Quantos exemplos a gente vê que a mulher está aí, batalha, olha o exemplo da Adriana, né? Eu sei, Adriana, da tua dificuldade de você ter uma criança, né? Uma filha pequena, né? Olha o desafio que foi para você ser prefeita, e tá em Brasília, e tá não sei onde, em Porto Alegre, buscando verba, buscando isso, e tá todo dia correndo atrás da máquina, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Um município também que talvez não tinha tantos recursos, mas você transformou o teu município. Então, esse é um exemplo
que a gente precisa enaltecer, e a gente precisa mostrar o que nós fizemos. Somos bons profissionais da saúde, temos que mostrar. Temos, sim, boas e grandes profissionais, as enfermeiras tocam os hospitais, olha essa pandemia que está aí, e se não fosse toda essa enfermagem, e a gente sabe o quanto é importante termos profissionais qualificados, mas aí se a gente não estudar, como é que vai se qualificar? E agora a gente vê aí a dificuldade que temos para abrir mais leitos de UTI, porque não temos pessoas, não temos profissionais qualificados. Então, o quanto é importante isso? E também dizer, sim, estou acabando aqui, encerrando, dizer que temos que lutar pela vacina, porque esta é a nossa, talvez uma das únicas formas, né, para a gente vencer esse vírus. E continuar nos cuidando, continuar usando máscara, álcool gel, e estarmos à frente aí, levantar a cabeça, e vamos lá, vamos lutar para que nós possamos ter vacina logo, né, para que a gente possa, então, voltar devagarinho à vida normal, para vencer esse vírus. Mas desejar a todas as mulheres um feliz dia da mulher. Vamos lá, seguindo com garra, com força, e mais uma vez, vamos ocupar nossos espaços com determinação e mostrar a competência que nós temos enquanto mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, pelas tuas contribuições. Foi um prazer conversar contigo hoje à noite. Agora, Sandra, passo para ti, então. Muito bem. Acho que apenas para concluir aqui, né, respeitando também o tempo da live, dizer que muitas vezes as pessoas, principalmente as mulheres, não se acham capazes, né, para ocupar os espaços. E eu digo que nada melhor do que aquela mulher que sabe o que significa depender do posto de saúde para conseguir uma consulta, depender do SUS para conseguir o tratamento, depender de uma vaga na creche para poder deixar seu filho e trabalhar, depender do transporte público, depender da assistência social. Lá na agricultura, entender como é o serviço árduo e quais as dificuldades. Ali está a capacidade para poder ocupar os espaços, porque ali nós estaremos representando as que são iguais a nós. E os espaços existem, gente. Se nós não ocuparmos, alguém vai estar lá, com certeza. Agradecer pela oportunidade, acho que foi um debate engrandecedor, né? Com essas queridas amigas e guerreiras, desejo sucesso na caminhada de vocês, contem comigo, né? E dizer às mulheres que precisamos estar unidas, sim. Nós somos a maioria, né, em número de votantes, em número de habitantes, porém, uma minoria muito grande ainda na ocupação de espaços estratégicos. E a gente sabe que sempre é mais fácil chegar numa mulher, conversar com uma mulher, né? Nós, sendo mulheres. Então, não tenham medo. Mas enquanto vocês não se sentirem preparadas, contem conosco, nos procurem, né? Existem meios, existem caminhos. Quem passa por situação de violência, não se cale, né? Tem ajuda, tem lei. Não fique refém ou submissa, tá? E não aceitem jamais que tentem nos calar. Seja pela força física, seja pela voz mais alta, seja pelas ofensas, porque às vezes eles tentam nos desanimar, eu diria assim. Eu enfrentei muito isso, ofensas pejorativas, né, que a gente não vê isso acontecendo com os homens, né, independente do tipo físico da mulher, do espaço que ela ocupa, do partido que ela está, isso se repete, né, ofensas, xingamentos, de uma forma pejorativa, simplesmente por ser a figura mulher. Nós não queremos que a mulher deixe de ser mãe, dona de casa, cuidar dos filhos, mas que isso seja um desejo seu, um desejo respeitado e não uma imposição. E que se você também decidir não ter filhos e ter uma vida independente, isso não seja questionado e criticado. Essa é a nossa luta. Isso que se chama igualdade, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Certo? Feliz Dia das Mulheres, e que essa data não seja só de flores e amores, mas também de reafirmar o nosso compromisso com a luta e honrar a memória daquelas que já foram. Parabéns, Adriana, parabéns, Márcia, obrigada a todos que participaram aqui conosco, fica meu abraço carinhoso. Cuidem-se. A Márcia tem uma frase na mensagem dela, Sandra, não sei se você já viu nas redes sociais, já está disponível, mas ela diz que nós mulheres gostamos de ganhar flores, mas que a gente não quer só flores, né?
a gente quer respeito, a gente quer amor, quer carinho, mas quer participar da sociedade, poder contribuir, como você falou, com o nosso olhar. E com certeza, no momento que o nosso olhar, que a nossa vivência for colocada no dia a dia, as políticas públicas serão mais completas, serão mais diretas, mais de acordo com a necessidade da população. Talvez aqui não seja o momento, mas nós tivemos uma experiência muito bonita na área da agricultura aqui no município, que foi com a criação do Conselho Técnico, da Câmara Técnica. Eu, de agricultura, sempre tive a humildade de dizer que não sabia nada e precisava aprender. E aprendi com os agricultores e com os técnicos, e a partir do momento que nós tivemos essa Câmara Técnica, a gente pôde ter políticas mais acertativas na agricultura do município, né? Então, isso vale em todos os espaços. Se nós ouvirmos as mulheres, com certeza nós estaremos acertando mais, porque nós vamos ter mais olhares sobre aquele mesmo problema, sobre aquela mesma situação, né? Dizer também que a discriminação que a gente sofre, que essas tentativas de nos desanimar, Sandra, e eu sofri muito isso também, seja de homens como de mulheres, né? Sempre falo que a minha primeira eleição aqui em Itatiba, a discriminação não veio da majoritária de oposição, mas veio nas casas das famílias que acreditavam que a diretora da escola não tinha capacidade de administrar o município, e na segunda veio da majoritária que fazia oposição, inclusive com músicas pejorativas, né? Mulheres também, né? Com muita coisa ruim, coisa negativa, mas eu sempre procurei disso tirar a força, né? A força para que a gente pudesse continuar lutando e continuar melhorando o nosso município, né? E quando a gente passa, seja por um cargo de chefia na nossa área profissional, seja por um cargo de coordenação numa área social, ou seja, ocupando um mandato, né, dentro da política, a gente precisa passar e construir uma história. E essa história, ela só é bonita quando ela é construída para todos. E, além de ser construída para todos, ela precisa ser construída com as minorias. E nós, mulheres, entramos neste grupo, né? É preciso fazer políticas com que a gente queira participar, nos motivarmos entre nós para que a gente possa participar e ter cada vez mais representantes. Em 2013, quando eu assumi o primeiro mandato aqui, a gente vinha de um governo que tinha uma mulher secretária. Exerci 2 mandatos, as mulheres sempre 50% de secretária, e fiquei muito feliz quando o prefeito eleito tem maioria mulheres no secretariado, né? Então, eu sempre converso com elas, quando elas me procuram e pedem opiniões, ou desabafo, né? E eu digo para elas, meninas, vocês precisam ser fortes, ocupar esse espaço, porque vocês estão representando as mulheres itatibenses e ocupando o espaço de muitas mulheres, né? Então, precisa ser uma história bonita. E eu vi aqui que tem algumas secretárias atuais e ex que estão acompanhando, né? Dá um oi para todas elas. Vi que tem a vereadora Rafinha também participando, uma vereadora eleita agora, né? E aqui não só a Rafa, nossas 5 mulheres do meu partido que disputaram nesse mandato, a Rafa, a Ivete Borandi, a Ivete Zatti, a Elisa e a Paulina, né, que representaram muito bem a mulher itatibense, e dizer que é assim, com muito carinho, com muita dedicação, com muito apoio, principalmente com muita força, que a gente vai ocupar os nossos espaços. Agradecer aqui a você, Márcia, pela disponibilidade deste bate-papo, a você, Sandra, né? A gente se conheceu nesses andares aí e a gente se tornou grandes amigas, parceiras de causa, e que bom que é assim, né? Que a gente possa continuar ocupando os espaços e melhorando a sociedade que a gente está.
deixar aqui um grande abraço, de modo especial à minha mãe, né, pelo Dia da Mulher, em nome da minha mãe, para todas as mulheres itatibenses e para todas as mulheres, né, da nossa região, do nosso estado, que estão acompanhando essa live. Dizer que a gente precisa se empoderar. E esse empoderamento, a gente precisa buscar forças em nós, mas também recebermos a força das nossas mulheres. Porque quando a gente se une e tem um pensamento de uma mulher, de uma caminhada, se eu não me engano, ela é lá do Acre, e ela diz que mulher é como água. Quando se junta, ninguém separa. Então, com este pensamento, quero terminar a nossa live aqui, agradecer mais uma vez a vocês, a você, Márcia, e você, Sandra, que participaram, e desejar um lindo Dia da Mulher, de muita luta, de muito abraço virtual, neste momento de pandemia que a gente vive. Boa noite a todos, muito obrigada. E para quem quiser acompanhar, amanhã às 19 horas, nós temos uma live com a Misiara, assessora do deputado Pimenta, a Márcia também vai participar, né? Às 19 horas vamos estar replicando também no meu Facebook. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau.